Oi, eu sou Beca Oliveira, encadernadora e artista de lettering, e hoje a nossa oficina vai se tratar de encadernação manual, em que nós vamos aprender a fazer esses dois modelos de caderninhos A6. O caderninho com capa de tecido e o caderninho com capa de papel, os dois tamanho A6, que é metade de uma folha A5. E aí, vamos conhecer as ferramentas e os materiais? Vem comigo! Bom, pessoal, e para fazer os dois caderninhos, nós vamos precisar desses materiais. Para fazer o caderninho de tecido, nós vamos precisar de 15 folhinhas tamanho A5 de 75 gramas, tá? 15 folhinhas. Para fazer a folha guarda, que eu vou explicar o que é durante o fazimento, nós vamos precisar de uma folhinha da cor que você preferir, de 180 gramas, que é aquele papel cartão mais grossinho. E para fazer a capa, nós vamos precisar de uma folha de 120 gramas, porque é nela que a gente vai colar o tecido, certo? O tecido, que é o outro material, que é o tecido tricoline, que é o 100% algodão, certo? Ele tem várias estampas e ele é bem acessível, bem baratinho. Nós vamos precisar de um pouquinho a mais do que uma folha 5, um pedacinho pequeno. Vou deixar as medidas aí para vocês passando, tá? E para fazer o caderninho de papel, nós vamos precisar de 15 folhinhas também, de 75 gramas. Essa daqui que eu tô é 80, porque é papel reciclado, tá? Você pode inovar e fazer com folha colorida, comprar folha rosa, verde, amarela, a cor que você quiser, fazer seu caderno colorido. Vai da sua criatividade. Eu escolhi fazer o outro caderninho com folha reciclada, tá? 15 folhinhas também. E para fazer a capa, como a capa é de papel, é maleável, eu escolhi fazer na cor vermelha, que também é um papel cartão, que é 180 gramas. E os outros materiais que eu vou utilizar para fazer os dois cadernos vão ser a linha, de preferência encerada. Essa daqui é a linha de crochê, que eu prefiro fazer com ela. E dá super certo também. Eu vou fazer com a linha de crochê branca, pra gente costurar os nossos cadernos. A gente vai precisar, claro, de uma agulha, certo? De bordado, que não tenha ponta. Lembrando que a agulha, pra gente costurar os cadernos, não precisa ter ponta, porque a gente já vai furar os cadernos. Então, não precisa ter ponta. Cola branca, certo? Extra forte, de preferência. E o elástico chato, que é o que a gente vai usar para fechar o nosso caderninho no final, tá? Então, esses são os materiais. Agora, vamos para as ferramentas. Bom, gente, as ferramentas que nós vamos precisar para fazer os nossos dois cadernos serão os seguintes. Pincel, ou você pode utilizar rolinho de espuma também, mas eu gosto de usar o pincel para passar a cola. Tesoura, para cortar restinho de tecido. A gente vai precisar de lápis também para fazer as marcações. De régua, que vai nos auxiliar a cortar e refilar os cadernos junto com o estilete. O agulhão, que aqui eu fiz o meu, né? Confeccionei o meu. Peguei aqueles pininhos de quadro e coloquei dentro do lápis hidrocor e forrei com fita. E fiz o meu próprio agulhão. Isso aqui vai servir pra gente furar os furos pra costurar os cadernos, nos cadernos, tá? Eu vou mostrar mais pra frente como é que isso aqui funciona. A dobradeira, que vai nos ajudar muito a dobrar e a fazer os acabamentos. O gabarito. Bom, esse gabarito aqui, existem vários gabaritos. Esse aqui é o de 15 milímetros, que eu vou estar utilizando com vocês. Mas se você não tiver um desse em casa, você pode fazer um. Antes de eu adquirir o meu gabarito, eu fiz um de papelão, de 15 milímetros. Eu contei 15 milímetros, né, na régua. E aí, eu fiz o meu próprio gabarito. E super deu certo. Então, eu trouxe essa opção para vocês fazerem se vocês não tiverem aí. Porque vai facilitar muito o nosso trabalho e vocês vão entender por quê. O estilete, que é uma ferramenta essencial para a gente cortar
tecido, cortar papel, refilar o caderno, vai ser uma ferramenta extremamente importante para a gente fazer os dois cadernos. O fio de cabelo, que é justamente para auxiliar a gente a cortar aquele pedacinho da pontinha do tecido ou do papel para a gente poder dobrar. Vocês vão ver essa ferramenta funcionando, ela é muito prática. E a base de EVA, que vocês estão vendo aqui, ó, que é para justamente apoiar embaixo do caderno para poder fazer a furação, certo? E, por último, mas não menos importante, nós temos a base de corte, que é essa rosinha quadriculada que vocês estão vendo aqui embaixo. Ela vai aparecer durante todo o vídeo e ela é muito importante para facilitar na hora de cortar o papel, na hora de cortar o tecido, na hora de medir tudo. Então, antes eu preparei o material medindo com ela e recortando, já trazendo tudo cortadinho para vocês e as medidas. Então, ela é muito importante, mas se você não tiver, não tem problema. Claro que dá para fazer sem ela, tá? Combinado? Então, bora fazer? Bom, pessoal, já que a gente já apresentou o material e as ferramentas para vocês, agora vamos começar a fazer. Primeiro, a gente vai começar fazendo o caderno de tecido, que é um pouquinho mais complicado do que o caderno de papel. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com tecido e não só com papel. Então, a gente vai estar trabalhando com tecido e papel. E o que é que a gente vai fazer primeiro? A capa. Depois eu vou explicar por que que a gente vai fazer a capa primeiro. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é laminar o tecido. Rebeca, o que danado é laminar o tecido? A laminação do tecido é justamente o processo que vai ligar o papel ao tecido. E esse processo eu vou explicar para vocês agorinha. Vem comigo. Bom, pessoal, para fazer a laminação de tecido, nós vamos precisar passar por duas etapas. A primeira etapa é colar, né, utilizando cola branca e o pincel, colar o tecido no papel. E a outra etapa de finalização é passar o ferro depois que você já colou as duas partes. E aí, tá finalizada a laminação do tecido. E vocês vão ver agora comigo como é que faz isso. Vamos lá! O primeiro passo é o seguinte, é passar a cola no papel. Eu gosto de utilizar o pincel. Se você gostar, você pode utilizar também aquele rolinho de espuma. Também serve e é bem prático. Principalmente se você for fazer áreas maiores, né? Áreas muito grandes. Mas como eu faço coisas menores, eu gosto muito de utilizar o pincel. Bom, para eu colar o tecido, depois que eu coloco a cola no papel, eu vou colar assim? Eu vou colar direto assim? Não, tem toda uma técnica. E é isso que eu vou mostrar para vocês, que vai ficar bem mais prático de fazer e de entender como esse processo funciona. Olha só. Primeiro, eu vou colocar o tecido na posição e vou enrolar ele, ó. Começando daqui, ó, da direita para a esquerda. Com leveza, com carinho, você vai trabalhar com tecido agora. E com papel. Toda a arte tem que ser feita com muito amor e com muito carinho. Olha o que vai acontecer agora. Vou pegar o pincel e a cola. Vou passar aqui. Agora é o seguinte. Eu preciso passar em um único sentido. Porque se eu voltar com a cola assim, o papel é capaz de rasgar, de dobrar. E não é isso que a gente quer aqui, né? Então, eu pego a cola, vou passando num sentido só. Ó, pessoal, eu passei a cola até aqui. Então, antes que a cola seque, eu já vou vir aqui a linha bonitinho, ó, pra você. E aí, Rebeca, o que é que a gente faz? A gente vai simplesmente ir desenrolando.
Como assim, Rebeca? Assim, ó. Desenrolando o tecido. Tranquilo. E vai, ó. Acariciando o tecido. Sabe? Fazendo assim, ó. Pra não ficar nenhuma bolha. E aí, para onde a gente parou de colocar a cola, tá? E aí, vem. Se a cola acabar, ó, uma dica importante para quem for fazer encadernação manual. Coloca um pouquinho de cola em um recipiente, que nem eu faço assim, ó. Por quê? Porque fica melhor de trabalhar. E aí, o seguinte, não coloca muita cola, porque senão a cola vai secar. Vai colocando de pouquinho. Quando acabar, coloca mais, não tem problema nenhum. Então, como a minha acabou, eu vou repor aqui rapidinho. E sempre colocando de pouquinho. Pra poder a cola não secar e você não desperdiçar material, né, gente? Olha só. Sempre em um único sentido. Não poupa cola. Vai passando com fé, mas também com carinho. E lembrando, se você for fazer uma área maior, qual é a dica? Passa a cola até uma parte e vai desenrolando o tecido. Passa a cola em uma parte e vai desenrolando o tecido, pra cola não secar, tá? Mas se ela secar, não tem problema. Por quê? Porque a próxima etapa, ela resolve o problema da cola seca. Porque a cola, ela seca, né? Ela não prega direito. Mas com o calor do ferro, quando a gente passa o ferro, ela volta a ficar ativa. Então, não tem problema se a cola secar, tá? Ó, passei até o final do papel. Agora, a gente vai fazer aquele mesmo processo. E desenrolando o tecido. E desamassando assim, ó, com carinho. Tá vendo que eu não tô fazendo força? É bem leve, gente. E aí, ó, tcharam! Colei. Colei tudo. Agora, a gente vai utilizar a nossa ferramenta dobradeira, ou uma espátula, ou um cartão de crédito que você tem em casa. E vai fazendo assim, ó. Passando de dentro pra fora, pra poder tirar todas as bolhas que por acaso tiver. Pra ficar bem lisinho e colar todas as partes. Se você passar a mão e ver que tem alguma bolinha, você vai lá com carinho e tira a bolinha. Se você passar a mão e ver que não tem mais nada, nenhuma bolinha, tá tudo coladinho, aí a gente passa para a próxima parte. Ó, pessoal, para a próxima etapa da nossa laminação, a gente já tá com o papel e com o tecido grudadinhos, ó. Eu peguei esse lençol porque a base de corte, ela não pode levar calor. Então, eu peguei esse lençol, ele tá bem dobradinho, ó. Então, o calor não vai passar pra minha base de corte, tá? Então, o que vai acontecer agora? Eu vou passar o ferro na parte do tecido, tá? Nessa parte aqui. Então, vamos lá. Ó, pessoal, então com o ferro, eu vou passar, tá? E vai sentindo como é que tá. Você não pode deixar muito tempo em um lugar só, tá? Senão o tecido pode queimar, o papel pode ficar engelhado. Então, você vai passando com carinho, tira o ferro um pouquinho. Não precisa demorar tanto. Quando você vê que já tá endurecidinho, porque já grudou tudo. E é nessa parte também que a cola ela vai ficar ativa. Então, as partezinhas e os bolsões de ar que não grudaram vão grudar. Então, tudo tá grudadinho. Quando você perceber que tá tudo grudadinho, então quer dizer que a sua laminação está completa.
e o papel e o tecido estão grudadinhos. E agora, vamos fazer nossa capa? Bom, pessoal, agora que o tecido está laminado, junto com o papel, que a gente já fez a nossa laminação, nós vamos fazer o resto da capa, certo? O que é que vai acontecer? Nesse momento, a gente vai precisar do nosso gabarito. Se você não tiver o gabarito, igual eu falei, você pode fazer o seu, tá? Só medir 15 milímetros de largura e fazer a sua reguinha. Essa daqui foi a que eu fiz antes de eu ter a ferramenta. E aí, como eu tenho a ferramenta hoje, eu vou utilizá-la, tá? Então, o que é que ela faz, né? Ela ajuda a gente a não ter que ficar medindo. Ou seja, e também para o acabamento ficar mais bonito. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Se eu não tivesse o gabarito, seja esse, o que é que ia acontecer? Eu ia ter que pegar a régua, vir aqui, contar 15 milímetros aqui e ir marcando 15, 15, 15, 15, 15, para poder ficar todas as margens retinhas e iguais. Mas, como eu tenho um gabarito, isso facilita muito a vida da gente. Então, o que é que vai acontecer? Daqui mesmo eu não vou precisar nem marcar. Eu vou vir direto com o estilete e já ir cortando as margens. E aí, depois, a gente vai usar o nosso fio de cabelo nas quinas. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Então, vamos lá. Vem aqui, ó, equipara o gabarito à folha. Segura o gabarito, né, como se fosse a régua normal. Vem com estilete, com cuidado, passando de uma forma leve. Não precisa fazer com força, tá, gente? Não precisa, não é a intenção. Porque se você fizer com muita força e o estilete escapulir, aí ele vai no seu dedo. E não é uma dor muito boa de se passar, porque eu já passei por isso e não é muito legal. Então, tenha muito cuidado, tá? Ó, tá vendo? Sai facinho. E a gente vai fazer isso em todos os lados, tá? Acompanha aí comigo. Bom, pessoal, agora que eu já tirei todas as margens, ó, elas estão bem iguaizinhas, 15 milímetros, tá? Em cada lado, ou seja, 1,5 centímetro, né? Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Antes da gente colar, a gente vai pegar o fio de cabelo. Por quê? Porque essa ferramenta nos auxilia muito a tirar essas quininhas aqui, ó. Por que, Rebeca, precisa tirar as quinas? Porque quando a gente for dobrar e dobrar pra cá, vai ficar essa sobra aqui, ó. E pra não ficar essa sobra e o acabamento ficar muito bom, a gente faz esse corte aqui nas pontinhas, ó. Olha que legal. E essa ferramenta nos auxilia muito, porque tem que ficar no ângulo de 45 graus, tá? Então, essa ferramenta já vem e já faz o trabalho pra gente. Então, a gente só vem aqui, ó. Com cuidado, tá? Porque usar estilete é perigoso. Você pode se cortar. E aí, a gente faz em todas as outras quinas a mesma coisa. E não precisa tirar o tecido de uma vez só, gente. Porque se você fizer muita força, o estilete pode escapulir. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Eu sempre seguro isso aqui com força e essa mão tá leve. E aí, eu passo aqui, ó, com leveza. Enquanto essa daqui segura. E aí, o estilete passa com leveza. Porque se o estilete escapulir, ele não vai me cortar. E se me cortar, vai me cortar muito pouco. Ó. Então, eu tomo todo cuidado. Dá tempo de reagir se o estilete escapulir e você parar. Se você tiver com muita força e escapulir, você não tem tempo de reação.
acaba se tornando mais perigoso, tá? Então, você faz isso em todas as quinas. Pra gente poder colar depois. E essas ferramentas ajudam muito. Olha aí. Terminamos. Olha como ficou. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos colar as pontinhas agora. Tá vendo, ó, como auxilia? Preste atenção aqui, ó. Nessa quininha aqui, ó. Eu dobro aqui. Tá vendo aqui a quina? Essa pontinha é só botar aqui pra dentro e dobrar a outra. Isso eu vou explicar direitinho. Olha o acabamento, como vai ficar lindo. Não vai ficar com sobra. Entende por que aquela ferramenta é importante? Mas se você não tiver uma ferramenta, é só fazer o seguinte, ó, eu vou ensinar. Quem não tiver essa ferramenta, é só fazer o seguinte. Preste atenção. Ó, tá vendo aqui a quininha? Tá vendo a grossura do papel? A gente vai pegar essa grossura do papel mais ou menos e vai colocar o dobro aqui, nessa pontinha. Mais ou menos a grossura do papel, um pouquinho mais. A gente vai medir isso, mais ou menos. Vai ter que deixar um espacinho aqui, não pode cortar rente na ponta do papel, não pode fazer isso, tá? E aí, pega um pouquinho, por exemplo, aqui. É muito fininho, né? Então, a gente bota um espacinho, tipo 1 milímetro, 2 milímetros, né? Mais ou menos 3. E faz. E aí, aqui, você coloca um pontinho, né? Pra marcar. E vai pegar a régua e vai fazer o seguinte. Uma linha que faça o ângulo de 45 graus. Esse ângulo aqui não é 90, ó, o do papel? 90. 45 graus é a metade. Então, você vai fazer um ângulo 45 graus pra cá e um ângulo 45 graus pra cá, que vai te dar essa reta. Porque às vezes a gente faz troncho assim, ó, ou assim, ou assim. Não, tem que ser 45 graus aqui e 45 graus aqui. Porque 90 seria aqui, né? Mas é 45, tá? De acordo com esse ponto. E aí, você faz a linha. E aí, corta. E dá certinho, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas depois que você pega a prática, faz muito rápido. Bom, pessoal, e aí, depois, né, de ter cortado as margens bonitinho, agora tá na hora de colar. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a cola, vai passar na parte do papel, tá? Vai tentar passar na parte do tecido, porque a cola pode manchar o tecido. E aí, o acabamento não vai ficar muito bom. E uma dica, quando você for colar, não cola primeiro essa parte, depois essa, depois essa, depois essa. Cola sempre lados opostos primeiro. Por exemplo, se você escolher colar essa parte aqui primeiro, você vai colar essa depois. Se você escolher colar essa daqui primeiro, você vai colar essa daqui depois, tá? Porque senão dá errado, o acabamento fica feio e o caderno pode até ficar meio tronchinho. Então, segue essa dica que não tem erro. Então, eu vou começar colando os lados, tá? Então, a gente vai passar a cola nessa parte aqui, ó. Passa a cola. Passa bem no cantinho, porque esse cantinho aqui, pra ele não dar trabalho pra gente colar, tá? E a gente vem, pega o tecido e puxa assim, ó. Puxei, estiquei, colo o meio e depois venho colando os lados, ó. Colo o meio, depois os lados, ó. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos pegar a dobradeira. Cadê minha dobradeira, Brasil? Achei. Ó, a gente pega a dobradeira pra nos ajudar nesse processo de colagem, tá?
Se você não tiver, você passa com a mão mesmo, não tem problema, é o mesmo efeito. Ó. Colado, a gente vai pra esse lado agora. A gente vai passar nesse lado. Então, a gente vem com a cola, vai passar do lado oposto, tá, gente? Então, vamos colar esse lado agora, tá? Sempre, ó, lembra de passar bem nos cantinhos, tá? Tenta, ao máximo, não pegar muito no papel. E a gente vem com aquela delicadeza, vai puxar o tecido. Quando a capa é mais grossinha, que a gente faz com papelão pra ficar capa dura, a gente vem com ele fazendo isso aqui, ó. Deixa eu focar. Ó, faz isso aqui, ó. Sabe? E dobra. Só como o papel é fininho, a gente não precisa fazer isso. É só puxar mesmo, ó. Aí, puxou no meio, vai puxando os ladinhos, ó. Pra não ficar bolha do outro lado, tá? Segura o papel direitinho pra ele não amassar. E depois vem com a dobradeira pra reforçar. E aí, olha como tá ficando bonita essa capa. E aí, ó, uma parte importante do serviço agora. Os cantinhos. Agora, a gente vai colar essa parte e essa parte. Sempre lembra que vão ser sempre os opostos, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente vai passar cola em cima agora. Cuidado pra não pegar nessa parte do tecido, porque essa barrinha aqui vai aparecer, tá? Não toda, mas essa partezinha do final vai aparecer. Então, a gente não pode manchar essa parte do tecido. Então, tem que tomar muito cuidado pra cola não pegar no tecido, tá? Você vai passando cola, tranquilo. Se tiver um pincel menor, você passa o pincel menor. Entendeu? Depois de passar a cola, você faz o mesmo processo, só que tem uma coisinha aqui no cantinho. O cantinho tem um charme. Olha o que a gente vai fazer no cantinho. Como aqui o papel é muito fininho, mas dá pra fazer, ó. No papelão cinza dá pra ver melhor. Mas o que é que a gente vai fazer? Vai pegar esse cantinho e vai dobrar o cantinho, tá? Só que como o papel é muito fino, eu vou ter que fazer isso com o dedo, tá? Dobra o cantinho pra dentro, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Dobra o cantinho pra dentro. Tá vendo o cantinho dobrado pra dentro? Dobra pra dentro antes de pegar o tecido pra colar. E aí, ó, dobra. Esse aqui acho que dá pra ver melhor, ó. Porque o papel, ele é fino, mas a gente dobra o cantinho pra dentro, tá vendo? Vai dobrar isso aqui pra dentro, ó, viu? E vai fazer com que o tecido, ele venha por cima disso, tá? Então, a gente dobra isso aqui pra não ficar... Ó, aqui já dobrou, falta só aqui. E a gente puxa o tecido e é aquela mesma manha. Primeiro meio, vai puxando os lados e aqui no cantinho, ó, bota pra dentro e fecha. Olha a pontinha como ficou bonito. Aqui, ó, vai puxando o tecido com carinho. E aqui, ó, no cantinho, aqui consegui dobrar. E puxa. E aí você vem com a dobradeira pra reforçar isso. E pode até vir um pouquinho de cola se você percebeu que não colou muito. Por quê? Porque isso depois vai ficar visível no acabamento. E isso a gente não quer, né? Então, a gente vem e passa um pouquinho de cola pra reforçar essa colagem do tecido.
Olha como ficou bonito. Como tá ficando bonito o nosso acabamento da nossa capa. Do caderno de tecido. Agora, vamos colar a outra parte. Sempre tomando cuidado. Pra não pegar no tecido, tá, gente? É isso aí, vamos. Vamos que vamos. Ó, passei cola aqui. Tururu. Tururu, tururu. E aí, passa a cola aqui no cantinho, tá? Pode passar no cantinho, porque o tecido a gente já viu que vai cobrir. O que a gente faz? Cantinho, lembra dos cantinhos. Olha aqui, agora, olha, dobrei o cantinho, viu? Aqui é a mesma coisa, a gente vai dobrar o cantinho, ó. Dobrei o cantinho, viu? Só passar a unha assim, ó. E puxar a ponta do tecido pra a lateral do papel. E aí você vai colar o tecido no papel. Ó, que legal. E aí, a gente vai pegar, antes que a cola seque, e vai colar o meio, e aí vai puxando pros lados. E colar tudo certinho. Puxando, sempre puxando, pra não dar erro, tá? Esses fiapinhos que ficam no tecido não tem problema, porque a gente vai colocar a folha de guarda, e aí esses fiozinhos não vão aparecer. Passa a dobradeira pra reforçar, e aí nós temos a nossa capa do nosso caderno. Olha como ficou lindo. Então, o que é que a gente vai fazer agora? O próximo passo é a gente colar a nossa folha guarda, gente. Ó, já peguei o nosso miolo. O nosso miolo nós escolhemos, né, ser de ofício. E a nossa folha guarda, eu acho que vai ficar muito bonita se for vermelha. E aí, a gente pode fazer uma folha de guarda do tamanho da capa, pra que fique só essas bordinhas, ó, aparecendo, sabe? Pra ficar bem escondidinho o tecido dentro. Ou a gente pode cortar um pouquinho pra aparecer um pouquinho dessa barrinha, ó. E aí fica a seu critério. Se você gostar mais assim, você corta mais um pouquinho. Aí você vê quantos milímetros você quer, por exemplo. Eu tenho aqui, mas isso aqui vai ficar grossinho. Não, nem fica. Ó, eu tenho aqui um gabarito de 6 milímetros. E aí, eu posso pegar esse gabarito, marcar a minha folha e sair cortando de todos os lados, ó. Sair cortando a folha. Se fizer isso, vai ficar com 6 milímetros aqui, 6 aqui de espaço. Eu acho que fica bonito. Bom, pessoal, acho que não custa nada tentar. Vamos ver se fica mais bonito. E é isso. A gente vai tendo as ideias e vai fazendo. E uma coisa importante. Como o gabarito é muito fininho, não tem como a gente colocar ele aqui e passar o estilete, porque a chance da gente se cortar é muito grande. Então, o que é que a gente vai fazer? Agora que entra o lápis ou a lapiseira. Para essas ocasiões. E aí, ó, a gente vai marcar e depois vem com a régua cortar. Marco os 6 milímetros de todos os lados. Espera, desse lado aqui. E aí a gente vai cortar e ver o que é que vai dar. Isso vai ficar bonito. É isso, gente. Se a gente tiver uma ideia criativa, encadernação manual, você tem que usar a sua criatividade. Escolher seu tecido, escolher se a capa vai ser de tecido ou não, né? Porque existem vários tipos de capa, pessoal. A gente pode fazer tanto com tecido, como com
papel de aquarela, ou seja, desenhar em aquarela. Você pode fazer com qualquer tipo de folha, folha colorida. Papel cartão colorido, né? Folha não. Papel cartão colorido. E aí você faz uma arte aqui, né? Um lettering. Então, você pode fazer muita coisa para personalizar o seu caderno do jeito que você quer. E do tamanho que você quer também. Então, vamos lá. Eu já marquei aqui. Então, a gente vai vir com o estilete, com todo cuidado do mundo e com a régua. E a gente vai simplesmente cortar. E é isso. Você vem com o estilete com todo cuidado do mundo. Daquele jeito que eu expliquei pra vocês. A régua eu tô segurando com força. Mas o estilete é leve, gente. O estilete não pode ser forte, porque a chance de você se cortar é grande. E aí? Já pensou como é que você faria o seu caderno? Gente, tem tantas possibilidades de fazer um caderno. É uma coisa impressionante, se a gente for parar pra pensar. Você preferiria fazer de quê? De papel, de tecido, de aquarela? Qual outra arte que você colocaria? Dá pra fazer até bordado no papel, tá, gente? Dá pra fazer o tecido bordado. Vixe, dá pra fazer muita coisa. Mas vamos lá. Bom, gente, olha aí. Cortei 6 milímetros de cada lado. E agora vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Olha. E aí, vocês gostaram? Eu achei que ficou bonito. Eu acho que eu vou deixar assim. Porque aí dá pra ver as bordinhas, né? E o acabamento ficou bom. Então, dá pra gente mostrar o acabamento. Se por acaso você testar e o acabamento não ficar tão bom, aí você pode deixar assim também, cortar a folha. Fazer do jeito que eu tô fazendo também, porque o seu primeiro caderno é a sua história e é especial. Mas se você não quiser, aí você deixa aquela folha do tamanho da capa mesmo, tá? Que é tamanho A5. E aí, é só a gente colar agora. E pra colar, a gente vai passar a cola aqui e a cola na borda do papel. Justamente pra gente não passar com o pincel tudo aqui no tecido e na hora que a gente for colocar, a gente vê que a cola vai sair. Então, pra prevenir que essas coisas aconteçam e que o acabamento não fique bom, a gente vai passar a cola no miolo aqui, na parte que o papel tá aparecendo, e nas bordas desse papel. Porque aí não tem perigo, quando eu for colar, da cola sair aqui. Não tem perigo. Então, vamos lá? E aí, o que eu vou fazer, gente? Rapidamente, vou ver primeiro qual é a parte da frente do papel. Sempre vejam isso. A parte de trás sempre tem essa elevação aqui no final. A parte da frente nunca vai ter essa elevação aqui, vai ser lisa. Então, você já sabe. A parte de trás a gente vai colar. E a parte da frente a gente vai deixar exposta, tá? E aí, a gente vem com a cola e vai passando a cola, ó, nas pontas, tá? Do papel, para o acabamento ficar bem legal. Aí você pega a cola, põe o papel direitinho e vai passando a cola no papel. Vamos lá.
Ó, gente, passou em todas as pontinhas, o que é que a gente vai fazer? Vai centralizar, certo? Aqui onde você quer colar. E vai colar, tá? Tentando deixar o mesmo espaço em todos os locais, tá? Aqui colou, então a gente já vai fazendo assim, ó. De um lado e do outro, tá? E o que é que a gente vai precisar agora? Da nossa dobradeira. Para nos ajudar a fazer a colagem. Olha que capa bonita. Ó, aqui ficou um bolsãozinho. Aí a gente só faz assim. Olha que maravilha. Pronto. Você reforça a cola com a dobradeira. Passando com carinho pra colar tudo. Que cola tem. Só a gente ir passando com carinho a cola. Olha só. Como tá bonito. Pronto. A nossa capa está pronta. Agora, é só a gente costurar o miolo na capa. Vamos comigo? Bom, pessoal, voltei com o miolo, tá? Pro nosso caderninho. E olha que coisa linda que vai ficar. Só que antes da gente costurar, a gente precisa esperar a cola secar, tá? Porque senão, quando a gente for furar e costurar, a cola vai sair, porque ela não secou completamente, nem da folha guarda, nem do tecido. Então, a gente precisa esperar um pouquinho. Então, gente, a gente precisa esperar de 10 a 15 minutos, tá? No mais tardar 20 minutos, a cola já vai ter secado. E aí, você vai conseguir um resultado ótimo. Só que aí, pra deixar secar, é bom você colocar um peso em cima. Porque o papel com a cola, porque recebeu muita umidade, né? E papel, ele não gosta muito de umidade. E aí, ele fica com aquelas elevações. Se por acaso o seu ficar com essas elevações, depois de passar o ferro, né? Depois de fazer todo esse processo, ele ainda ficar, você vai ter que colocar um peso em cima dele, tá? Se você não tiver uma prensa aí na sua casa. Eu também não tenho, então eu coloco um peso em cima. Coloca livros, sabe? Vários livros em cima. E aí, ele vai secar. E depois que ele secar, ele já vai estar no lugarzinho certinho, sabe? Retinho. Então, eu vou deixar ele secando. Bom, pessoal, enquanto a capa do caderno de tecido seca, nós vamos para o fazimento do caderno de papel, que é bem mais simples do que o caderno de tecido. Então, enquanto a capa do caderno de tecido seca, nós vamos fazer o caderninho de papel. E aí, o caderninho de papel é mais simples. Por quê? Porque aí você, na sua casa, você vai escolher o seu miolo. Eu escolhi o papel reciclado, mas você pode escolher papel ofício branco, igual eu fiz, igual eu vou fazer o caderno de tecido, né? Sulfite branco. Ou reciclado. Ou você pode escolher colorido, né? Comprar, que nem eu falei, folhas coloridas, azul, rosa, vermelho. E fazer o seu caderninho, tá? Eu escolhi aqui papel reciclado. E a gramatura também vai da sua escolha. Só que eu escolhi aqui 80 gramas porque o caderninho é de papel. Então, ele não sustenta, a capa ela não vai sustentar folhas muito grossas. Por exemplo, se eu for fazer um bloquinho de pintar aquarela, que as folhas costumam ser de gramatura muito alta, de 200 para cima, né? Então, o caderno de papel, ele não sustenta. Então, é bom que você arrume uma folha normal, né? Dessas mais comuns, de 75 gramas, né? 80 gramas. Então, vamos lá. Para fazer o caderno, é muito simples. A gente vai pegar a nossa capa, que ela
tem que ter 180 gramas ou mais, tá? Mas é melhor 180 gramas, porque se for gramatura maior, para dobrar, ela vai ter dificuldade aqui, tá? Então, 180 gramas. E aí, eu escolhi vermelho para fazer a capa do caderno. Eu acho que vai ficar muito lindo. E aí, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ver a frente do papel. Qual é a frente do papel? Já expliquei. É a parte que não tem o relevo. A parte do relevinho é atrás. E a parte que não tem relevo é pra frente. E aí, essa parte vai ser a nossa frente da capa. Então, a gente vai virar ela ao contrário. O miolo vai dentro do caderno, né? Então, a gente vai alinhar as folhas nas laterais e no comprimento. Vai colocar aqui, ó, porque o caderno de capa maleável, ele costuma ser igual a capa no mesmo nível do miolo, diferente da capa de tecido, que eu vou fazer já já com vocês. E aí, o que vai acontecer? A gente alinha tudo, tá? No mesmo tamanho, alinha tudo, e a gente vai fazer o seguinte, vai dobrar ao meio, isso mesmo. Vai dobrar tudo junto ao meio. Fazer isso aqui, ó. Segura essa parte e vem com essa. E aí, ó, dobrou. Dobrou o caderninho. E aí você vem levinho, abaixando com calma. Com calma, delicadeza, para não amassar o papel. Isso. E aí, você dobrou já. Amassa um pouquinho aqui, ó. Vai dobrando. Se você tiver uma dobradeira, passa a dobradeira. Só que com muito cuidado, pra não ficar muito marcado, tá? Mas pra aí, ó. Vai fazendo carinho até ele dobrar. Tá? E aí, olha que bonitinho. Daqui é só costurar e refilar, tá? Então, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou costurar, tá? Vou costurar primeiro, a gente costura e depois a gente refila. O processo de refilação consiste em alinhar essa parte aqui, retirar o excesso de papel, para poder ficar bem retinho, como a gente vê nos cadernos, tá? Então, ó, eu dobrei. Agora que vai chegar a parte boa. Nós vamos costurar o caderno. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos pegar a base de EVA, que a pobre já tá toda furada aqui. Vai colocar o caderninho em cima. E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Vai pegar o lápis e vai marcar no seu caderninho de papel 3 furos. Por que, Rebeca, só 3 furos? Porque a costura que eu vou ensinar vocês a fazer, que ela é bem simples, chama costura borboleta, ela tem que ser números ímpares, tá? 3, 5, 7, dependendo do tamanho do seu caderno e do material que você utilizou para fazer. Como esse caderno é de papel, 3 furos já vai sustentar o caderno, certo? No de tecido, nós vamos fazer com 5 furos, porque o de tecido já tem um material mais resistente. Então, vamos lá. A gente primeiro já tá alinhadinho, né? O que é que a gente vai fazer? Segura, vai apoiar essa parte do caderno aqui, para poder ele não sair do lugar. E você vai marcar no miolinho, vai marcar mais ou menos onde é o meio. Essa parte, se você quiser medir com a régua, pode, tá? Mas eu costumo ir no olhômetro mesmo. E aí, ó, mais ou menos o meio do caderno é aqui.
eu faço uma bolinha, ó. Eu vou fazer uma bolinha pra cima e outra pra baixo, certo? E aí, eu vou vir aqui, faço uma bolinha mais pra cá e uma bolinha mais pra cá. E aí, o que vai acontecer agora? Nós vamos furar esses 3 furos. Agora, tomando cuidado para as folhas não saírem do lugar, tá, gente? Então, vai ser o seguinte, ó. Tomando muito cuidado para as folhas não saírem do lugar. Nós vamos pegar o nosso agulhão, né? Que o meu eu fiz, eu falei pra vocês. Que eu fiz ele. E aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos, de novo. Se você percebeu desnível, alinha o papel de novo, tá? Às vezes a capa é um pouquinho maior, tá vendo? A capa tá um pouquinho maior do que o miolo. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos furar o miolo primeiro, separado. Depois, com o miolo, a gente faz o gabarito pra furar a capa. E aí não tem erro, tá? E não tem problema de desnível. Então, vamos lá. Botei o caderno aqui. Eu costumo fazer com ele retinho assim, gente. Mas tem pessoas que fazem cadernação manual que preferem fazer assim, colocar o caderno em 90 graus e furar a 45 graus, né? No caso, seria assim, ó. E furar assim. Só que eu, Rebeca, prefiro fazer assim, tá? Que eu acho que o meu sai mais retinho, assim. Então, vamos lá. Alinha de novo. Tem que estar alinhado pra não sair troncho. E aí, o que é que vai acontecer? A gente deita o caderno aqui. E com todo o carinho do mundo, e com um pouquinho de força, e um pouquinho de fé também, a gente vai furar o caderno, tá? Confere se já furou, olha aí, ó, o furinho. Ai, que legal. Ó. Só abre um pouquinho mais o furinho, pronto. Agora vamos pro outro. E agora o último. Se você não tiver o agulhão, você pode fazer um desse na sua casa também. Eu fiz colocando... Eu vou até mostrar pra vocês como é que eu fiz. Eu fiz colocando esses alfinetes aqui, ó, dentro do buraquinho que fica no lápis hidrocor, daquele mais grossinho. E ele encaixa perfeitamente. Aí eu coloquei muita cola e colei. E aí fiz o meu agulhão. Aí a dica, ó, pra quem não tem agulhão em casa, fazer o seu. E aí, ó, furei aqui. Então, nossos 3 furos furados. Agora, nós vamos utilizar o caderno como gabarito para furar a capa. Como a folha, essa folha é cartão, né? O tamanho dela foi um pouquinho diferente. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou centralizar. Vou centralizar. Ó, veja aqui, para sobrar a mesma quantidade em cima e embaixo, tá? Centralizo, vejo se tá tudo certinho. Está tudo nos conformes, alinho aqui, ó. Depois a gente vai refilar, mas é bom alinhar logo. E aí, a gente fura. Deita o caderno e vai furar.
furados. E aí, chegou a parte, ó, como fica atrás. Furamos. E aí, chegou a parte mais esperada. A parte da costura. Então, bora costurar comigo. Bom, pessoal, agora, ó, retornando aqui com a linha de crochê que eu falei com vocês no início da oficina. E eu vou pegar um tamanho mais ou menos como se eu fosse bordar. Pra você que não borda, a gente costuma, ó, pegar a ponta da linha e até mais ou menos aqui, ó, o cotovelo, tá? Mais ou menos esse pedaço de linha. Vai ser o suficiente pra gente encadernar, tá? Então, a gente vem aqui com a tesoura, faz uma sobrinha a mais, né? E corta. E aí, agora, a gente vai pegar a agulha de bordado, lembra? Sem ponta, não precisa de ponta, porque a gente já furou. Então, para evitar que a gente se fure, a gente pega a agulha que não tem ponta, tá? Então, vamos lá. Coloquei aqui, ó, a linha de crochê na agulha. Rebeca, mas você não deu nó na linha. Não, ó, gente, não precisa dar nó na linha, tá? Não se preocupe, eu não esqueci. É porque realmente não precisa e eu vou explicar pra vocês por quê. Primeiro, pra costura borboleta, a gente sempre vai começar do furinho no meio, tá? Só que tem duas opções pra vocês escolherem. Ou vocês começam a fazer de dentro pra fora, ou de fora pra dentro. Mas, Rebeca, qual é a diferença? Se você começar de dentro pra fora, o que é que vai acontecer? O nozinho vai ficar dentro do caderno. E não tem problema, não vai fazer volume, tá? Não vai ter problema nenhum. Só que, se você quiser fazer um lacinho fora, ou pendurar alguma miçanguinha pra dar um charme no caderno, pra dar uma personalizada, você não vai conseguir fazer se você colocar de dentro pra fora. Se você quiser fazer isso fora do caderno, né? Deixar um lacinho aqui bonitinho pra fazer um enfeite, deixar penduradinho umas miçangas aqui com o seu nome, algo personalizado, você precisa começar a costura de fora pra dentro. E eu vou explicar por quê. Eu vou fazer esse caderno de fora pra dentro e vou fazer de tecido de dentro pra fora e vocês vão ver a diferença, tá? Então, vamos lá, ó. Nessa primeira parte, eu furo a capa primeiro. Eu vou furar a capa, ó. Já tá furada, eu vou passar a linha aqui, ó, no meio da capa, tá? E aí, o que vai acontecer? Aqui, quando eu puxar, eu vou deixar um pouquinho de linha, tá? Pra poder fazer... Pra poder fazer o lacinho ou pendurar a miçanguinha que eu quiser. E aí, a gente vai pegar o miolo agora, ó. Preste atenção. Alinha o miolo de novo. E vai passar a linha no meio também, ó. Achei a agulha. E vai passar a linha. E vai unir os dois. Ó. Passei os dois aqui agora. Então, já vamos se organizando aqui. Ó. Agora, você vai ter que escolher um lado. Ou você vai pra cima, ou você vai pra baixo. Mas tanto faz, o efeito vai ser o mesmo. Então, do meio, ó, eu vim de fora, fui pra dentro, atravessei a capa e o miolo, e agora eu vou pra cima. Você pode ir pra baixo se você quiser, tá? Mas eu vou pra cima, ó, passando pelo miolo. E pela capa. Se ficar difícil você achar que nem tá aqui, passa primeiro o miolo, depois passa a capa, e aí fica mais fácil depois, tá? Passei o miolo, ó,
Aí eu vou passar a capa. Não deixa esse fiozinho sair, tá? Aí passa a capa agora, ó. E agora vai ficar mais fácil, que os dois vão ficar mais unidos agora. Então, os furinhos estão alinhados, tá? Passei pro lado de fora, né? Vim de cima. Ó, então, o que é que eu fiz até agora? Rebeca, me perdi. Vou falar de novo, ó. Eu fui de fora pra dentro no furo do meio. Aí, eu cheguei aqui, ó, no meio. Daí, eu passei pra cima e vim pro furo de cima, de dentro pra fora. E cheguei aqui. Daqui, o que é que vai acontecer? Eu não vou pro furo do meio, eu vou pro de baixo, tá? Então, eu vou pegar esse furo de baixo e vou passar a agulha pelo furo de baixo, tá? Ó. Cheguei aqui. Tá vendo que tem que alinhar as folhas sempre, gente? Ó. Alinha esse negócio, porque senão não vai dar certo. E aí, ó. De novo, tô aqui em cima, vim pra baixo, vim pra esse furo daqui. Eu passo a agulha na capa e no miolo. Cheguei no miolo, ó. Cheguei no miolo, eu boto essa linha pra dentro. Olha como já tá ganhando forma a nossa costura, que linda. Tô aqui embaixo, cheguei dentro de novo. E sempre, gente, vai puxando, tá? Pra ir costurando mesmo, pra ir apertando. Porque senão a costura frouxa e eles se desunem, tá? E aí fica difícil costurar. Daqui, eu vou terminar a costura aqui, ó. Vindo do meio, ó, de dentro pra fora de novo. Passando por aqui de novo. E aí o que vai acontecer? Tem que tomar cuidado pra gente não costurar a linha nessa hora, tá? Não costurar essa linha, não passar por dentro dessa linha aqui. Porque senão pode ser ruim de apertar depois, tá? E aí, eu vou puxar, ó. Vai ser um pouco mais difícil essa hora, porque vai ter duas linhas no mesmo buraco. E aí, a gente tira a agulha. Não é simples? Olha aí. Só que agora, não finalizamos. A gente finalizou a costura. Falta dar um nozinho. Aí, o que que a gente faz? A gente pode passar uma dessas linhas pro outro lado. E vai ficar assim, ó. Aí, essa linha vai ficar no meio. E o que que a gente pode fazer agora? A gente pode dar um nó. A gente tem que dar um nó pra finalizar, né? A gente vai dar um nó. Um nó bem apertadinho. Vendo que a costura aqui dentro tá bem, ó, alinhada, bem tensionada pra segurar e sustentar o caderno, tá? Dei um nó. Eu vou dar outro nó. Pra sustentar e ficar firme. Agora não vai sair daqui mais nunca. Só se eu vier com a tesoura cortar. Mas, ó, aqui temos várias possibilidades. Eu posso tanto fazer um lacinho, vim aqui fazer um lacinho. Eu posso colocar uma miçanga, por exemplo, e fazer como se fosse... Olha que lindinho que fica. E posso fazer como se fosse... Colocar o meu nome, né? Colocar Beca aqui, né? Juntar as duas linhas e ir colocando miçanguinha, depois fazer um nó. Eu posso fazer várias coisas. Olha que lindeza que ficou, gente. Olha a costura, que coisa linda. E olha dentro como ficou. Tá aí, seu caderninho tá costurado já. E agora, qual é a última parte que falta? O refile. Vou falar dele agora. Gente, o refile é o seguinte. Você tem que ter, primeiro, paciência, né?
E depois você vai vir, ó, com a régua, estilete. Só que todo mundo faz do refilho um bicho de 7 cabeças. Mas não é. E eu vou explicar como você faz isso pra dar certo. Preste atenção. Primeiro você vai segurar aqui. Vai vir com a régua tranquila, ou tranquilo. E, ó, vai dar uma margem, certo? Tirando todo esse papel aqui, um pouquinho da capa também, porque se eu for inventar de tirar só o miolo, a capa vai ficar toda rasgada. Então, a gente pega um pouquinho da capa também, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vai segurar a régua, tá? Vai vir com o estilete, bem tranquilo, tá? Vai fazer uma tensão pra baixo com a régua e não vai soltar. Você vai vir com essa mão leve, com o estilete. E vai passando devagar, sem pressa, retinho. Sem pressa, as folhas vão saindo. Você só não precisa soltar, não pode soltar a régua, tá? Só vai com paciência, com calma. E não solta a régua, de jeito nenhum. E vai, ó, leve, com estilete leve. Se você for com estilete pesado, a chance de você se cortar é alta. Porque você vai ter que passar o estilete muitas vezes aqui. Então, vai com calma. Sem fazer muita força. Leve. Sem fazer muita força. Só ouvindo. Você só solta a régua quando vê que não tem mais papel pra tirar, tá? Porque depois vai ser complicado de tirar. Tirei todo o papel. Vi aqui se tem mais algum. Não tem? Fecho o estilete pra não me cortar. E aí, eu solto a régua. Só quando eu terminar todo o refilho, eu solto a régua, tá, gente? E aí, olha como ele fica. Que coisa mais fofa. Todo retinho. Olha. E aí, tá aí o seu caderno. Seu caderno de papel. Olha que coisa linda. E aí, claro, ele vai ficar abertinho desse jeito depois que você terminar. Você precisa deixar ele no peso, tá, gente? De um dia pro outro, de preferência. Deixar algumas horas, tá? Mas de um dia pro outro, você termina seu trabalho e deixa de um dia pro outro. No outro dia, ele já vai estar bem assentadinho, tá? E aí, olha que coisa mais linda. Finalizamos o nosso caderninho de papel. Você conseguiu fazer o seu? O que é que você achou? Me conta aí nos comentários. Olha que coisa linda. Agora, o que é que tá faltando mesmo? Terminar o caderno de tecido. Vamos lá ver se a capa já secou? Vem comigo. Bom, pessoal, olha como ficou a capa de tecido. Ela tá bem retinha, ó, sem bolhas. Aqui também secou. Então, já dá pra gente fazer nosso caderninho de tecido. Vamos comigo? Para fazer o nosso caderno de tecido, nós vamos utilizar o miolo de ofício, o miolo branquinho. E aí, vai ser a mesma coisa do outro. E tem uma diferença bem importante. Que a gente não vai poder refilar com a capa que nem a gente fez no caderno de papel. Com capa de papel, tá? A gente vai ter que refilar o miolo sozinho, tá? Porque imagina, a gente teve todo o trabalho de fazer a capa de tecido, a gente vai inventar de refilar e vai cortar. Aí vai estragar todo o nosso trabalho, né? Então, a gente vai fazer o refile com o papel, a gente vai dobrar o papel primeiro, tá? Vai dobrar o papel e vai fazer o refile. Vamos dobrar o papel, igual a gente dobrou o papel reciclado. A gente vai vir aqui, ó, e vai dobrar.
Dobrou? Pega a dobradeira e pra nos auxiliar, ó. Aí dobrando sem amassar o papel. E fazendo carinho nele. Pra poder ele ir assentando. E aí, pessoal, ó, depois que a gente dobrou o caderno e vê que tá tudo retinho, bate de novo. Se não tá, faz todo. Vê realmente se tá certinho. Aqui tá com um desnivelzinho, a gente vai ter que tirar. Mas não tem problema. Quando a gente quer que o miolo seja menor do que a capa, a gente vai refilar tanto aqui como aqui, para poder a altura diminuir e a largura diminuir. E aí, nós vamos fazer isso um pouquinho porque tá com desnivelzinho. E aí, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai alinhar, vai tirar na altura primeiro, e sempre, gente, no sentido que tá dobrado para o sentido das folhas soltas. Porque se eu refilar ao contrário, essa parte aqui vai ficar com acabamento péssimo, tá? Vai ficar feio. Então, a gente bate, posiciona o caderno, segura, pega a régua e faz aquele mesmo processo do refile do caderno de papel. Só que agora vai ser o miolo do caderno de tecido, a mesma coisa. Pressiona a régua, não solta jamais. Vem com o estilete, de forma bem tranquila, tá? Passando assim, com a mão do estilete leve, sempre com a mão do estilete leve. E com a mão da régua tensionando pra baixo, tá? Pra régua não sair do lugar, porque senão vai dar errado, tá? Só solta a régua se você tiver certeza que refilou tudo. Deu até uma amassadinha aqui de tanta tensão que eu coloquei. Mas, ó, desamassa fácil. Olha aqui, ó, como ficou. Deixa eu ajeitar. Olha como ficou lisinho, viu? Ficou na mesma altura. Olha que maravilha. Agora que a gente já refilou aqui na altura, a gente vai refilar na largura, tá? Tá vendo essas partezinhas do papel? Tem que ficar retinho. Então, a gente vai vir aqui, tá? Vai ajeitar o papel quantas vezes for necessário, porque depois que a gente refilar não tem mais volta. A gente ajusta, deita o caderno, coloca a régua com carinho. Alinha bem certinho. Quando você tiver certeza que tá tudo alinhadinho, aquela mesma coisa. Leveza. E passa o estilete, gente, quantas vezes for necessário, tá? É melhor do que se cortar. Acredite em mim. É bem melhor. Ó. Confere se tá tudo refiladinho. Só solta a régua quando tiver certeza que tá tudo refilado. Tem uma partezinha que sobrou aqui, ó. Vou tentar tirar ela. Já foi. Olha aí, gente.
refiladinho. Olha que amor. Viu? Bem lisinho em cima e aqui do lado. Agora, nós vamos pegar a capa de tecido. E primeiro, gente, ó, que eu esqueci. Nunca façam isso, tá? Sempre guarde seu estilete pra não se cortar. Ó. Agora, o que a gente vai fazer? Pegar a capa de tecido agora e virar junto com as folhas do caderninho, tá? Vamos ver, ó, se ficou legal. Olha como vai ficar bonito. Porque a gente cortou um pouquinho, não foi? Na altura e já refilou. Então, já tá na posição certa que vai ficar. Então, a gente pega a capa, ó, dobra ela ao meio com carinho, com cuidado. Com carinho, com cuidado. Devagar. Vê se tá alinhado, confere. E aí, vai com o auxílio da dobradeira, dobrando devagar, sem pressa, com calma. Pega aqui assim, ó. Com carinho, devagar, tudo dá certo. Olha só como vai ficar lindo. Pronto, pessoal, ó. Acabei de dobrar. E aí, a gente vai colocar o miolo agora dentro do caderno pra ver como que ficou. Se o miolo tá bom, se você gostou do tamanho do miolo, está na altura adequada. Eu gostei. Ficou muito legal, vai ficar a coisa mais linda. Então, vamos para a furação. Vocês já sabem o que é que a gente precisa, né? Base de EVA, o nosso agulhão. E antes de furar, a gente vai fazer as marcações. Como são 5 furos, né? A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Separa a capa, vamos furar o miolo primeiro, pra não dar problema, tá? Então, a gente vem, alinha o miolo bem direitinho, pra não dar problema. E vai fazer as marcações. Ó. Alinha, minha irmã. Olha só. Nós vamos fazer as marcações, tá? No caderno de tecido, por ele ser de tecido, a gente vai fazer 5 marcaçõezinhas, tá? 5 marcações. Para o caderno se sustentar bem. Então, a gente vai no olhômetro. Mas se você preferir, você pode fazer isso com a régua, com certeza, tá? Eu até agora achei que não tá muito igual isso aqui. Não tem problema, a gente vem aqui e apaga. Agora vai. Pronto, é aqui. Agora, a gente vem com o nosso amigo agulhão e vai furar. Daquele jeito. Faz assim, alinha. Alinha quantas vezes for preciso. Deita o caderno, tá? Segura.
e fura. Confere se furou. E aí alinha de novo. Sempre vai alinhando, gente. Pra não dar problema depois. E aí, vamos furar. Fura esse. Fura esse aqui. Bom, agora nós furamos, né, os 5 furinhos do nosso caderno, bem lindinho, ó. Agora, a gente vai utilizar o miolo, igual a gente fez no caderno de papel, o miolo como gabarito para furar a capa. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, colocar o miolo alinhado aqui e furar o caderno. Sempre lembrando de deixar as mesmas bordinhas de um lado e do outro e em cima e embaixo, tá? Sempre tentando deixar igual, tá? Pra não ter problema depois. E aí, nós vamos furar. Furados todos os buraquinhos e a capa, tá na hora da costura. Vem comigo. Bom, pessoal, e pra costurar, a gente vai usar a linha de crochê, né? Que vocês já estão apresentados. E a gente vai pegar mais ou menos o mesmo tanto, mas como são 5 furos, a gente pega um tantinho a mais, tá? E aí, nós vamos cortar com a tesoura. E fazer a mesma coisa. Pegar a linha de bordado. Se tiver difícil cortar a ponta, não tem problema. Quer passar a linha na agulha, né? Ó. Passou, tudo certo. Corta essa pontinha que fiapou. E vamos fazer. Agora, como o caderno de papel a gente costurou de fora pra dentro, nesse a gente vai fazer o contrário, pra vocês verem como fica, tá? De dentro pra fora. E a mesma costura, chama costura borboleta também. Só que essa tem 5 furos. Então, a gente vai começar do meio. E faz a mesma coisa. Se tiver difícil, miolo primeiro, depois capa. E aí, vai passar. E vai deixar sempre um pedacinho, tá? Pode ser até um pedacinho menor. E aí, eu tô aqui fora, né? Opa! Eu tô aqui fora. E aí, aqui fora, eu posso ir tanto pra baixo quanto pra cima. Eu vou pra baixo dessa vez, que da outra vez eu fui pra cima, pra vocês verem que vai acontecer a mesma coisa, tá? Vou pra baixo. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Aí, eu passo a capa. Passei a capa. Agora, tem que tomar cuidado pra costura do outro lado não sair. Ó, eu passei a capa,
Aí eu vou vir agora, ó, pra ficar didático pra vocês, olha o que eu fiz. Fui de fora pra dentro do miolo, dentro da capa. Aí, eu fui pra baixo, um ponto pra baixo na capa e entrei dentro da capa. Agora eu vou passar a linha dentro do miolo. E daqui, como tem 5 furos, a gente não vai pra cá, né? A gente vai terminar esse lado, tá? A gente vai fazer um zigue-zague. A gente vai vir pra esse furo aqui, ó. Passei o miolo. Aí, agora eu vou pro furo da capa. Passei pela capa. Aí, vou puxar. E ó, que bonitinho que tá ficando. Agora eu vou virar. Sai aqui fora. Sai aqui fora, Rebeca. E agora, o que é que eu faço? Agora, você vai entrar nesse buraquinho pra fechar esse pontinho aqui, tá? Então, você vai vir aqui pela capa. Vai encontrar... É mais fácil você apertar e aí fica mais fácil costurar. Você vai passar por aqui. E, ó, já vai vir aqui, ó. Viu? Se você puxar, vai alinhar os furos. Se deixar frouxo, aí fica mais difícil costurar. Ó, cheguei aqui. Tô aqui dentro, Rebeca, o que é que eu faço? Aí, agora eu vou passar pra cá, pra poder fazer o resto da parte de cima. Puxa pra alinhar. Ó. E aí, aqui... Tô aqui em cima. Venho pro próximo furo. Passei a capa, passei o miolo. Sempre puxando. Pra não dar erro, tá, gente? Ó, agora como tá se formando a nossa costura. Que coisa linda. E aí, a gente vai passar pra cá de volta. Pra poder finalizar lá na frente, ó. Cheguei aqui, só que, ó... Olha o que aconteceu. Deixa eu ver se dá pra focar. Foca. Olha o que aconteceu. Eu costurei a agulha. Ó, a linha na agulha. O que eu faço? Eu volto e passo, tento passar mais de ladinho pra não pegar a linha. E aí, eu passo. Tá? Olha, completei dentro. Falta fazer o quê? Completar aqui fora. O que é que eu faço pra completar aqui fora? Só colocar no buraquinho do meio de novo, que vai sair lá dentro. E aí, o que é que vai acontecer? Vou fazer a mesma coisa, ó. Tentar não costurar a linha. Se costurar, eu volto. Porque senão fica difícil costurar. E na hora que você for puxar, não puxa, então não vai apertar. E aí a costura vai ficar toda frouxa. Aí não dá certo, tá? Sempre vai ser mais difícil essa parte, porque já tem 2 linhas. Mas, ó, agora é só puxar. Puxa bem, cuidado pra não ser muito grosseiro. Mas, olha, nossa costura tá finalizada aqui fora. E combinou com a estampa, né, a linha branca. Ficou uma coisa muito linda. Ó, aqui dentro a gente vai fazer o que a gente fez lá fora, no outro caderno. Só que dessa vez a gente só vai dar um nó e cortar.
Ó. Eu já puxei, agora eu puxo mais um pouquinho pro caderno ficar firme. Eu dou outro nó por precaução. Puxo bem. E aí eu corto. Pronto. O caderno foi finalizado. Olha a costura, que coisa linda que ficou. Caderninho com capa de tecido. Olha que coisa linda que ficou. Bom, pessoal, agora para finalizar o nosso caderninho, nós vamos utilizar o elástico chato para poder fazer a finalização dele. E como é que a gente vai fazer isso, Rebeca? Como é que eu coloco esse elástico? Eu vou ensinar. Bom, você vai precisar de mais ou menos 29 centímetros de elástico, tá? Para esse tamanho de caderno A6, tá? E a gente vai recortar. Só que antes de recortar, o que é que a gente vai precisar fazer? Atrás, aqui, ó, nessa última folha, nós vamos precisar cortar, certo? Para poder passar o elástico, tá? Então, a gente vai utilizar, pra gente não ficar medindo, né, com a régua, o gabarito de novo. O gabarito de 15 milímetros, que é 1,5 cm. Então, a gente vai fazer marcação assim, ó. Aqui em cima, vai fazer um pontinho aqui, só pra marcar. Tá? Que é aqui. Aqui embaixo. E agora, a gente vai fazer aqui do lado, ó. Pra poder ter uma margem boa, pra poder fazer o buraquinho pro elástico passar, tá? E aí, a gente já tem a altura aqui, ó. O furo vai ser aqui, ó. Nessa altura aqui e nesse cantinho, tá? Aqui onde eu tô marcando. Igual aqui embaixo, eu não marquei a altura. Eu só puxo e vai ser aqui o meu furo. Tá dando pra ver onde eu tô marcando? Ó, aqui e aqui. E aí, eu vou vir com o meu estilete e vou cuidadosamente vou virar aqui, ó. E vou cuidadosamente furar. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vai segurar o caderno e vai furar, tá? Com cuidado, com delicadeza, porque a gente vai furar o tecido, ó. Então, tem que ter cuidado. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um outro furo, né? Uma outra linha de furo, só que bem rente, ó, do lado paralelo ao furo que a gente fez. Por quê? Vou explicar por quê. Olha. Tá vendo? Eu fiz o furo onde eu marquei e fiz um furo paralelo ao furo que eu já tinha feito. Por quê? Porque eu vou tirar isso aqui, porque senão o elástico não vai passar por aquele furinho. Então, eu tenho que fazer um furinho maior. Esse é o furinho maior. Então, a gente reforça o furinho maior. E termina, né, o furinho, retângulozinho, aqui e aqui. Com delicadeza, com calma. Sem botar muita força no estilete. E aí, a gente vai tirar isso aqui. Tira a ponta, né, da grafite pra não sujar, ó. E usar essa pontinha da lapiseira pra poder tirar essa partezinha daqui. Só que, ó, eu percebi que o tecido não foi furado. Então, eu volto e vou passar mais vezes o estilete pra poder furar o tecido.
porque senão não adianta, né? Não adianta. Tomando sempre muito cuidado. E agora vamos tentar. Sempre com muito cuidado. Olha, deu certo agora. Aí, abriu o buraquinho. Ficou um pouquinho de papel aqui. Aí a gente vai tirar, certo? Tira o papelzinho, ou com a mão, com o dedo, com a lapiseira, seja com o que for, tá? Depois de a gente tirar, a gente vai no outro furo, vai fazer a mesma coisa, tá? Vai fazer o furo onde tá marcado. Cuidado para não se cortar. Faz o furo paralelo àquele furo. Se errar, não tem problema. As coisas manuais, elas nunca vão ser 100% perfeitas. E a gente tem que ter isso em mente, sabe? Se desprender desse perfeccionismo que a gente tem. É feito à mão, é especial, sabe? Só aquele caderno vai ter aquele errinho. Então, normal. E aí, ó. A gente fez os 2 risquinhos paralelos. Agora, nós vamos ir empurrando devagar para não amassar. E empurrando isso aqui. Tirou? Claro, vai ter parte do papel. Aí a gente vai com todo cuidado, puxa, tira, tá bom? Depois, quando o elástico passar aqui, nem vai dar pra perceber isso aí. Então, gente, agora nós vamos passar o elástico. Primeiro a gente pega o elástico, vai verificar se a largura tá condizente com o elástico, tá? Porque se não tiver, a gente vai ter que aumentar um pouquinho. Mas vamos tentar passar, certo? Primeira coisa, a gente vai passar o elástico primeiro aqui embaixo e a gente vai utilizar a lapiseira nosso aluno. Ou algo fino que você tenha na sua casa. Eu gosto de utilizar a lapiseira, porque, ó, eu vou colocando no buraco, devagarzinho, tomando cuidado para não amassar a capa, tá? E vou empurrando, ó. Tá vendo? Tá entrando? Tá saindo aqui fora, ó. E aí a gente vai entrando com isso aqui devagar. Depois que entrou, vem aqui do outro lado e tenta puxar. Ó. Puxei. Agora a gente vai colocar do outro lado. Lembra de não dobrar, né? Não girar. Deixar o mesmo sentido do elástico, certo? E aí nós vamos passar nesse buraquinho de cima agora. Vai devagar, sentindo o buraco. Qualquer coisa faz um furinho a mais aqui, ó. Pra achar o furo, onde é que tá. E aí coloca o elástico por cima do furo e vai com a lapiseira empurrando o elástico. Depois que empurrou, vira do outro lado e vai puxando o elástico. Cuidado pra não rasgar tudo. Ó, esse daqui é o fiapo que ainda tava lá dentro, que a gente não conseguiu tirar. Ó. Olha só como tá ficando legal. E aí a gente vai puxar e vai ver mais ou menos a tensão, né? A gente vai ajustar a tensão. Ou seja, deixa um espaçozinho aqui, a gente vai fechar, segurar e vir aqui, ó, testando a tensão do elástico. Viu que ficou folgado? Aí a gente volta e diminui o elástico. A gente vai diminuir aqui, ó. Diminui um pouquinho.
volta, fecha de novo e vai testar se a tensão do elástico ficou boa. Ficou boa, mas eu achei que ainda tá, ó, um pouquinho folgada. A gente aperta só mais um pouquinho, que agora acho que vai. E aí, ó, a gente vai ajustando de acordo com o nosso querer. Olha aí, ó. Agora que eu ajustei, tá vendo que ficou bem tensionadinho pra segurar, ó, a capa do caderno? Ficou ótimo. Então, é esse o tamanho que eu vou usar. Então, já sabendo a tensão, que a tensão do elástico ficou boa, eu volto pra cá, não mexo, não puxo, não faço mais nada. Só venho aqui, ó, vejo o tamanho pra poder costurar. E aí, eu corto aqui, ó, nesse pedacinho. Eu venho aqui e corto. Daí, o que vai acontecer? Aqui, a gente pode também treinar nossa criatividade. A gente pode só costurar, a gente pode colar com cola de tecido, a gente pode costurar um botão aqui. Só que aí, a gente ia fazer isso pra ficar aqui, ó, na frente. Porque a gente ia decorar a nossa capa, né? Mas aí aqui eu vou só costurar, tá? Então, vamos lá. Gente, eu já peguei uma linha preta aqui, que eu tenho de costura, né, de bordado. E aí, eu vou utilizar essa linha pra poder a gente costurar o nosso elástico, tá? E aí, aqui sim, a gente faz o nó, né, gente? Que a gente precisa fazer o nó. Eu sempre dou 2 nó, eu não confio só em um. Mas um já serviria já. Mas é bom dar 2. Sempre bom dar 2. Pronto, dado 2 nó, vamos costurar o elástico. Uma costura simples, gente. Só pegar aqui, ó. Fazer isso aqui. A gente vai fazer uma costura simples. Só vir pra cá, ó. Quase que eu furando, não façam isso. E aí, pra cá. E aí eu vou costurando e pregando todas as partezinhas, fazendo um quadradinho. E é bom você pegar um elástico e uma linha iguais, de cor igual, porque a costura não vai nem aparecer direito, né? Então vai ficar bem mais fácil de fazer. Eita, que eu fiz uma besteira. Pronto. Ó. E aí eu vou fazendo um quadradinho. Termino aqui. Já preguei todas as partes. E agora vamos fazer um nozinho, né? Pra finalizar tudo. Chego aqui. Faço isso aqui. E dou um nozinho, um arremate final. E como eu sou dessas, eu gosto de dar 2 nó. Eu venho e dou o segundo nó. Depois eu venho, corto. Corto aqui também, pra finalizar. E quando eu faço costura desse tipo,
Eu geralmente gosto de colocar uma colinha no nó, sabe? Pra não desgrudar. Eu gosto de usar essa cola aqui. Só um pouquinho mesmo. Só pra não ter perigo, sabe? Aí espera um pouquinho, né? A cola secar. E a gente já pode ver o resultado daqui a pouco. Pessoal, voltei aqui, a cola secou em 3 minutinhos. Esperei a cola secar. E agora, a gente já pode ver o resultado. Olha como ele ficou lindo. Finalizamos o nosso caderno. E aí, o que é que vocês acharam? Então, gente, esse é o nosso resultado final. Ficou a coisa mais linda. Eu amei estar passando esse conhecimento pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Eu fiz com todo carinho e amor. E aí, qual que vocês gostaram mais? Fala aí pra mim nos comentários. E agora, vamos pra finalização do vídeo. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Gostaram da oficina? Aprenderam a fazer? Fizeram seus caderninhos? Eles ficaram a coisa mais linda do mundo. Só que você não precisa se limitar só a isso, a esses tipos de caderno. Porque existe sim o caderno com capa de tecido, você pode variar no tecido. Existe o caderno com capa de papel e aí você pode mudar a cor, deixar branco, fazer igual eu fiz aqui, ó. Utilizando tinta aquarela, fazendo lettrings. E fica a coisa mais linda do mundo. Você pode ir variando a criatividade. O céu é o limite. Você pode fazer o que você quiser. Bordar, pintar. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, com a amiga, com o amigo, com a família, com aquela pessoa que você ama e que sabe que ela vai gostar de aprender a encadernar comigo. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau!